Boa noite a todos e todas. Mais uma Gotas de Lucidez. É um projeto que nós estamos fazendo para discutir os assuntos do cotidiano, os assuntos que afetam a nossa vida em todos os setores. Nós tivemos já as mini live de agricultura familiar, de racismo, né? E hoje nós vamos falar de Fundeb, nós vamos falar de aulas remotas, né? E vamos fazer um bate-papo muito bom aqui com Guilherme de Faria Graciano, né? Eu quero só passar para ele se apresentar e depois eu faço um complemento, tá? Guilherme, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a você e a todos que nos assistem. É até estranho quase que essa comunidade, coisa que eu tenho você como companheira, próximo, eu sou, né, cria da sua luta política, da sua luta sindical. Então, essa conversa aqui para falar nesse momento eu estou... Guilherme, tá falhando o seu áudio. Se tem um outro aparelho ligado, você põe o outro no mudo para ele não interferir na transmissão. É assim mesmo. Tá falhando o seu som. Tá? Vamos tentar de novo. Começando. Pode falar. Voltando, aqui, mas ao mesmo tempo é estranho, porque eu a tenho como uma companheira de cotidiano, né? Eu basicamente sou fruto, sou cria da sua luta, da sua trajetória política, e considerando isso, né? Obrigado por esse espaço, e aqueles que nos assistem, precisam entender a dimensão do momento histórico que nós estamos vivendo. E eu sou muito grato em passar por esse momento histórico, estando ao lado de uma pessoa que tem feito a luta, uma luta sincera, uma luta honesta ao lado dos trabalhadores, especialmente os trabalhadores em educação. E eu estou aqui, à disposição. Hoje estou presidente do Sindiúti, subsede Uberlândia, em substituição, inclusive, a companheira, que ao longo dos últimos 10 anos, né, Laine? 11 anos. Me passa o... 11 anos. Me passa o bastão um dos momentos, acho que, mais difíceis da história mundial, vamos colocar assim. Tem gente que fala que essa pandemia ultrapassa professor de sociologia, formado em ciências. Está falhando ainda. Mas nós vamos ajustando o som aos poucos, Guilherme. Está dando uma falhinha ainda. Você tem que ver o que está acontecendo. Já estamos aqui com o André Luiz Miguel, meu companheiro da prefeitura, a Carla Fratari, a nossa Carlinha da nossa direção, o Ricardo Barreto, né, Ricardo? Nós estávamos numa reunião agora mesmo, 24 horas ligado no ar, e agradecer aí a presença de vocês e pedir para vocês compartilharem, para mais pessoas poderem ver, tá? A partir da página, para ajudar aí para a gente atingir o objetivo. E o que a gente coloca, Guilherme, é as aulas remotas que nós temos, esse desafio. Ninguém nunca tinha feito, né, pelo menos na rede estadual. Nós estamos atrasados da rede pública, né? Nós estamos atrasados porque a rede particular, porque a rede particular, eles já estão dispensando as aulas remotas, os professores que fazem aula remota, porque eles estão colocando computadores que fazem correção. Então, eles já estão até demitindo as pessoas. E a nossa briga maior é pelo emprego, né? Então, eu queria que você falasse mais sobre isso, né? Que você, enquanto coordenador do Sindiúti, o que você tem enfrentado de reclamação da nossa categoria sobre as dificuldades das aulas remotas? Tá ok. Eu falo baseado em duas propriedades. A primeira é que eu ainda sou professor, né? Estou em teletrabalho, e hoje tenho 9 turmas
né, em que eu preciso estar lecionando, logicamente, e acompanhando as aulas, colocando material e dialogando com todos os campos possíveis que a escola tem apresentado, e que foi uma iniciativa quase que da escola, que é o Google Class, né, Google Class, que seria o Google Class, sala de aula, e nós temos também grupos de WhatsApp, né, e uma série de coisas. E nesse momento, uma das grandes dificuldades é que, com a abertura de todos esses canais de comunicação, não se centraliza. Então, o aluno te procura por e-mail, te procura pelo aplicativo, conexão que necessariamente não dá o suporte necessário, você não consegue nem observar quem efetivamente está conversando com você. Você tem também, né, as aulas que passam pelo YouTube ou pela Rede Minas, e na maioria das vezes elas não estão sincronizadas com o material didático disponível. E hoje, na perspectiva do trabalho, está ouvindo, né? Estou ouvindo. Na perspectiva do trabalho, eu vou voltar ao passado. Nós, professores em licenciatura, não fomos preparados pelas universidades e tampouco pelo Estado de Minas Gerais para assumir, né, esse tipo de trabalho à distância. Já disse que, inclusive, muitos dos nossos companheiros não possuem o material necessário, uma internet com uma velocidade razoável ou um computador com memória o suficiente para suportar tanto arquivo, porque a maioria desses alunos que ainda participam das aulas, eles precisam mandar esses arquivos mediante a imagem. E necessariamente você organizar tudo isso, corrigir e devolver dentro de um tempo hábil, que dê condições do aluno tirar as suas dúvidas e avançar no processo de aprendizado, é impossível. Nós temos denúncias, inclusive, né, de pais que ele possui um smartphone e necessariamente ele precisa para a sua vida cotidiana, e esse smartphone precisa ser compartilhado por 2, 3 filhos que estão assistindo aulas ao mesmo tempo e não têm condições aí de ter acesso à educação como um todo. Mas, por fim, a rede privada, ela sempre se colocou como vanguarda nesses processos modernizantes de aprendizado e sempre veio, sim, maquiado como uma possibilidade de melhorar a educação e o contato com os alunos, mas era uma forma, inclusive, de maximizar os lucros e diminuir o trabalho humano dentro das escolas, né? Então, por isso, a gente já inicia-se com uma crítica. Tá, e a gente vê, aqui está o pessoal fazendo interpelação. O Isaldir, bem-vindo. O Isaldir está conosco também. O Nereu Cavalcante, boa noite. A Zilda também acabou de entrar, a Lúcia dando um oizinho para gente. Então, o Vota Fundeb, a Zilda está reforçando, nós vamos falar sobre isso também, né, daqui a pouco. Então, o que a gente vê das aulas remotas, além da dificuldade das crianças, é o despreparo dos pais. Os pais não têm como acompanhar essas aulas, acentua a desigualdade, porque uns têm condição, tem um computador, tem uma sala que ele pode sentar e assistir sua aula, tudo. O outro é o caso que você falou, né? É um smartphone, que seja um computador para casa toda, e não é só uma criança na escola, tem gente que tem 3 filhos na escola, né? Então, acentua as desigualdades, né? E o que nós podemos estar fazendo para, pelo menos, amenizar esse impacto, isso? O que está sendo feito, né, na questão? Porque o governo não está colaborando, né? A gente vê que a exigência está muito papel para preencher. É muito caro, isso está nos custando muito caro. Está custando a saúde do servidor, porque nós já temos denúncias, inclusive, de assédio, né? Porque professores exporam os seus telefones pessoais. Imagine só, né, um professor atendendo pelo teletrabalho ou pela aula online e alguma frase ou algum contexto tirada de contexto, isso pode se voltar contra o profissional. Por outro lado também, você tem situações em que o aluno ele não tem o que nós chamamos de um espaço em que se é permitida a concentração. E ao passo que, hoje, o nosso professor, ao não estar preparado para isso, ele está sofrendo uma insegurança jurídica, porque muitos professores trabalham, inclusive,
principalmente os designados, na iminência de serem demitidos. Nós temos profissionais que já estão desenvolvendo crise do pânico, ansiedade, né? E perderam a noção de tempo e espaço na sua relação com o trabalho, o que é de manhã, de tarde, de noite, às vezes de madrugada. E muitos desses profissionais, inclusive, não só aqueles que estão lecionando, mas o pessoal da supervisão e o pessoal da administração possuem uma carga de cobrança burocrática por parte do governo de Minas Gerais, que parece que foi feito, inclusive, para sabotar o que não está funcionando, né? Você tem um apagão na educação. Basicamente, você tem, numa sala de 30 alunos, 40 alunos em média, que seria a referência presencial, você tem 2, 3 alunos entregando aquele material, devolvendo aquele material para você, e quando você vai olhar nas outras aulas, são os mesmos alunos. Então, infelizmente, do modo como está sendo colocado, não está atendendo a demanda, né? Então, está chegando na ponta. E considerando que a educação é um gargalo de desigualdade social no Brasil, quem está resolvendo e segurando a onda é o chão da sala de aula. É o professor que coloca o seu aparelho de celular à disposição, coloca a sua internet, coloca o seu número de telefone pessoal, coloca as suas redes sociais e toda a sua criatividade, inclusive conhecimento esse que não foi, né, entregue pelo Estado na forma de capacitação, né? Então nós temos hoje um momento em que, no pior momento, e o desafio da escola brasileira, e por excelência da escola mineira, ataques à nossa Previdência Social, ataque ao nosso Instituto de Previdência, existe a possibilidade de aumento da nossa alíquota de contribuição, que vai de 13,16% até 19%, existe retirada, inclusive aqueles que se aposentaram, né, dedicando à educação, correm um risco, né, além de continuar contribuindo, sendo chamado a contribuir extraordinariamente, quer dizer, o governo já prevê mais crises no sistema previdenciário, trazendo para o trabalhador em educação uma insegurança, que ele não sabe se ele vai ter trabalho, e se ele trabalhar, ele não vai ter condições de se aposentar de acordo com a perspectiva do governador Zema. E o pior agora é que ele está ameaçando com essa reforma da Previdência, que se ela não for aprovada, vai atrasar o salário em 5 meses, né? Então, é um governo que está trabalhando com essa chantagem há muito tempo. Primeiro era o Nióbio, tinha que aprovar o Nióbio não deu certo, aí tinha que aprovar não sei o que para pagar 13º, aí tinha que aprovar, ele sempre está fazendo pressão e ele sempre está fazendo esse contraponto aí, né? Agora, vamos falar sobre o Fundeb, né? O Fundeb, a partir de segunda-feira, será colocado em votação. Nós queremos que seja aprovado a emenda da professora Dorinha, né? Que é a emenda que dá continuidade e que as verbas sejam usadas pelos próximos anos, seja vinculado, né, o salário dos trabalhadores de educação, porque o governo tenta tirar também isso aí. Então, fala pra gente o que tem do Fundeb aí, como que a gente pode estar ajudando a mobilizar até segunda-feira aí, né? Só dar um alô aqui, Guilherme, a Claudete entrou também, o Raul, o Vander entrou, a Luciana tá lá de Araxá conosco, a Rosilane, a Leuceni. A Leuceni está aqui também, o Vagão, não, Wagner Pinheiro, né? Acho que era o Vagão lá de Belo Horizonte, não é o outro Wagner. Então, só dá um alô aí pro pessoal. E o que nós podemos fazer para estar mobilizando até segunda-feira que está aí? Na verdade, eu acho que é um consenso, né, que o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, que hoje garante aí, em torno de 60% de todo o recurso que estados e municípios possuem para gestar a educação pública, e considerar que isso, e assim, que justiça seja feita, né, que essa discussão começa lá no governo, se não me engano, o que substituiu o Collor, me perdoe, o Itamar Franco. Essa discussão começa com o Itamar Franco, e hoje, eu que estou dentro da sala de aula e tenho acesso a um notebook, está lá Fundeb,
tenho acesso ao Data Show, está escrito Fundeb, quando eu tenho acesso, inclusive, né, a livros que foram atualizados e renovaram as bibliotecas públicas, são fundos de literatura, e os livros didáticos são frutos, né, do investimento do Fundeb. E, efetivamente, o salário dos professores. E o Fundeb, ele auxilia, né, e financia a educação, não só da educação básica estadual, mas também da municipal. Então, manter o Fundeb como um instrumento legítimo de combate à desigualdade social pela educação é uma prerrogativa, é uma máxima. E, infelizmente, nós percebemos que esse governo federal, ele vem numa lógica de que ele acredita que o Estado é um inimigo da sociedade, numa perspectiva destrutiva, né? Você vê, eles atacam a economia nacional, ele ataca o meio ambiente, atacam os profissionais de saúde, eles nos atacam como se nós fôssemos os inimigos da sociedade brasileira. Por parte, o que nós podemos considerar que o Fundeb ele deve ser aprovado com o texto mais avançado possível, que é inclusive o que o companheiro Rogério Corrêa tem colocado, né, declarado apoio ao texto da companheira, da deputada Rosinha. Isso é importantíssimo. E houve um atraso, né? Foi adiada a votação, que já deveria ter acontecido, mas na segunda-feira, através das nossas redes sociais, e vamos apelar para todos os companheiros e companheiras que nos assistem nesse momento, cobrar dos deputados federais, e não porque dos senadores e de toda a base, de que nós precisamos aprovar esse texto e que esse texto saia sem sequer um ataque desse governo golpista aí, que tem atacado a educação pública brasileira, né? Sem balbúrdia. E o Rogério passou para nós na reunião anterior, que nós estávamos agora, que ele vai disponibilizou já, e o Raul vai estar passando para a gente, o telefone de todos os deputados federais para a gente fazer uma mobilização extensiva para que eles acatem o texto da professora Dorinha, né, que é o mais progressista possível, e que nós tenhamos, e que o Paulo Guedes, ele quer aprovar um texto que soma a educação com a saúde, os 15% da educação, da saúde, somar com os 25% da educação. Aí, o próprio prefeito ou o governador pode aplicar como ele quiser, pode aplicar 30% na saúde, 10% na educação. Então, não fica uma coisa vinculada, porque hoje ele é vinculado que 20% é obrigatório ser aplicado na educação, 15% na saúde. A gente sabe que é muito pouco, eles aplicam muito mais, mas que isso aí pode ser um dificultador pela lógica do Paulo Guedes. Outra coisa também é que nós precisamos de 308 votos. É muita coisa, né? Então, a gente vai estar mobilizando até segunda-feira e quem quiser os telefones para poder estar ligando, a Zilda está sempre mobilizando com a gente aí, vai ser disponibilizado, inclusive, para você colocar no site, né, Guilherme? Do Sindiúti. Vamos fazer isso. Na verdade, pessoal, o que a gente precisa entender, né, é que o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, ele é a única saída possível, né, para que a sociedade brasileira, mediante a educação, a ciência, a tecnologia, que está na base, na educação básica, dê condições para que nós, brasileiros, né, tenhamos o mínimo necessário para avançar no que nós chamamos de pós-modernia, no novo normal, né? Percebe? Se houver a necessidade de readequar as escolas, de construir escolas, né? Porque isso é um dos principais recursos que o Fundeb é utilizado, na construção e reformas de escolas. E isso vai ser necessário se há a possibilidade a médio prazo de aumentar a distância entre os alunos, diminuir a quantidade superlotada de alunos dentro de sala, precisará se construir escolas, criar instrumentos, inclusive, que dão suporte ao professor, né, como computadores, internet com alta velocidade, todo suporte técnico e também, né, de formação, para que esse professor consiga lecionar da sua casa ou eventualmente da onde for necessário. E isso só pode ser feito com capital público. O Estado deve financiar a educação pública, gratuita, laica e de qualidade, gestada pelo Estado. Porque se o Estado não consegue entregar educação, não consegue entregar saúde, o que ele tem que fazer? Trancar a porta, apagar a luz.
né? Embora a função do Estado está na base. E o Fundeb é fundamental para que isso se materialize aqui no nosso povo, né? Para o nosso povo. O Guilherme, essas lives são boas, as mini lives, mas elas são bem rapidinhas também, né? Nós estamos aqui com a Ana Matos de Uberaba, vota Fundeb, tá? A Roselane está querendo que os telefones para ela mesmo ligar e está fazendo pressão. O Aurélio também entrou com a gente, vota Fundeb. Estamos aí agora com muitas pessoas assistindo aí na sala. Sejam bem-vindos, gente. Nós estamos aqui fazendo essa live justamente para a gente estar discutindo, porque segunda-feira vai ocorrer, na parte da manhã, uma intensa mobilização em todo o país para que todos os estados, o Twitter deve começar a ser acionado para pressionar esses deputados já na segunda-feira. Todos os sindicatos e entidades estarão fazendo isso e a votação deve começar lá pelas 15 horas, se não for adiada novamente, porque se o bloco vê que não tem condição de votar, que vai perder, eles vão pedir para prorrogar mais um dia ainda para disputar esses votos. Então é importante que cada um faça esse trabalho de estar mobilizando, né? Agora, o outro assunto... E é preciso, Elaine, ligar para todo mundo, bolsonarista ou não, de esquerda, de direita, de centro. A gente sabe o voto igual o Rogério Corrêa, não precisa gastar o telefonema, responsabilidade. Né? Mas os que a gente não sabe que o voto está em disputa, os do Centrão, né? Com certeza nós temos que votar, né? Temos que ligar para eles, né? Então a gente tem que saber. Sim, cara. O que nós vamos falar também é sobre o ano letivo. Alguma novidade, Guilherme? Porque a Prefeitura ontem soltou que vai prorrogar por 60 dias. E o Estado de Minas, como que está? Na verdade, houve duas informações, uma colocada pelo jornal O Tempo, em que se tem uma frase do Zema dizendo que a possibilidade do retorno para setembro. Ao mesmo tempo, no dia 15, no estado de Minas, ele coloca como indeterminado o retorno das aulas, né? O que a gente acontece é que Minas está vermelho no mapa, né, de acordo com o Comitê de Combate ao Covid-19, e não há uma expectativa a médio prazo. Você tem aí, né, uma resolução que desautoriza, né, quer dizer, já não cobraria os 200 dias letivos, depois uma outra que já flexibiliza as 80 horas anuais. Por fim, não se há uma previsão, e não se pode dar essa previsão, e mesmo porque até nas redes privadas, no ensino privado, os pais estão com receio de mandar os seus filhos para a escola. Então, é a mesma coisa eu falo para aquele que acha que o mercado, o comércio não essencial deveria abrir de imediato. O fato é que, por mais que ele abra, mesmo você com disposição ou dinheiro para consumir, você não vai se expor você, expor sua família, né? Então, o ano letivo hoje é uma incógnita. Agora, o que nos preocupa é o término do semestre nas escolas de jovens e adultos, que é o EJA, porque os terceiros anos de EJA, Elaine, terminaria, né, em tese agora, no finalzinho do primeiro semestre, e haveria uma progressão dos meninos do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, abrindo matrículas para o primeiro ano do ensino EJA. O que nós tivemos até então foi uma resolução que não disse nada com nada. Ela simplesmente fala que os terceiros anos, que as aulas seriam, as turmas seriam fechadas e que esses alunos do primeiro e segundo não sofreriam progressão e que não teriam o terceiro ano. Então, se você faz uma leitura, considerando a perversidade do Zema, que tem demitido servidores em educação em plena pandemia, né, você percebe que nós teremos um desafio aí para frente, né, lutar e garantir que os trabalhadores e trabalhadoras em educação não sejam demitidos. Agora, você imagina, principalmente os trabalhadores do noturno não terão acesso ao teletrabalho remoto nos modos como o governo tem colocado para nós. Isso. Só para descontrair aqui, a Roselane está falando que o doido parece que quer votar, quer que as aulas voltem, né? O doido é o Zema mesmo, né?
O Raul colocando que em setembro, que ele virou médico, que ele falou que em setembro tem que voltar, né? E como que esse cara foi eleito com um voto da educação, inclusive, viu, Rosilane? Foi com voto da educação, Sim, né? sim. E infelizmente. E a Graça falando Então, que ele os ia acabar educadores, com a gente, é verdade, né? os companheiros que estão nos ouvindo, o Zema colocou como reforma da Previdência, para começar, ele tentou passar o pacote de maldades, né? Seria administrativa, sindical e a reforma da Previdência. Pra você ter uma ideia, hoje, nesse exato momento, as nossas progressões estão paralisadas. Percebe? E ele quer que, inclusive, que nós não tenhamos biênio, quinquênio. Só para complementar, o Guilherme, desculpa te interromper, é que saiu uma resolução que o tempo de maio até o 31 de dezembro do ano que vem não vai contar para nada. Vai congelar o tempo das pessoas, Exatamente. Não vai ter progressão, não vai ter nada, né? E fora que taxar aposentados, pensionistas e todo mundo, né? Então, a reforma veio para acabar. A gente pode abrir um parênteses para falar sobre ela agora. Vamos lá. Certo, e é uma reforma, talvez, fugindo um pouquinho do tema, mas isso é algo que nos indigna, e quando nós percebemos que a reforma da Previdência está vindo no meio de uma pandemia e um ataque direto ao servidor, e inclusive os deputados aí consideram a Beatriz Cerqueira, o companheiro Betão, né? O pessoal fala sobre o confisco do salário do servidor. Nossos salários estão sendo confiscados. As nossas possibilidades de aposentadoria e de uma vida digna estão sendo hipotecadas por um Estado que no futuro vai jogar isso aí para o mercado. O totalitarismo do mercado. Educação vira mercado, segurança vira mercado, saúde vira mercado. Se você não tem dinheiro, não consegue consumir, logo você não é um cidadão. Por fim, a reforma da Previdência coloca, inclusive, em alguns casos, o absurdo de colocar um pedágio de 100%. Nunca 100% vai ser alcançado. Né? Em alguns casos. É verdade. Então, gente, só para... E ela é progressiva. Pode falar. Desculpa. Não, na verdade, é quase que um desabafo, né, Elaine? Nós estamos vivendo um momento em que ensinar remotamente, com o seu instrumento, com a sua internet, com os seus recursos, né? Inclusive essa reforma da Previdência, inclusive no que diz respeito a professores e todas as servidoras, ela é machista, né? Para os homens, para as mulheres, ela amplia-se em 7 anos, e para as professoras também, né? E considerando com esse contexto da pandemia, as mulheres que estão em casa e, logicamente, cuidam dos filhos, vão trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa dentro de um ambiente só. Isso para adoecer cada vez mais as nossas companheiras e você que está sempre na luta e na defesa dessa questão que nos é tão cara, é importante estar alertando. Não é isso? Guilherme, só para encerrar mesmo, que já está faltando 1 minuto, mas a gente vai estender mais uns minutinhos, que o assunto está gostoso, vamos ver se a gente desobedece um pouquinho. O que tem do IPSENG? Que o pessoal liga muito para a gente. O que está acontecendo com o IPSENG? Vai acabar? Não vai acabar? O plano de saúde que vai mudar? Como que está colocada a questão do IPSENG aí, para a gente esclarecer para as pessoas que estão interessadas em saber? Bom, pelo ponto de vista prático, nesse momento, inclusive, o IPSENG ele não está cobrindo testes de Covid. Inclusive, havia uma liminar que cobrava, né, dos planos de saúde e necessariamente dos institutos de assistência social, e isso ainda estava em discussão, e nem chegou a ser colocado isso à disposição dos servidores públicos, mas nesse momento não se consegue fazer um teste, que seja um teste rápido, né, para Covid-19. Uma outra coisa é que as cirurgias eletivas, né, essas que não são consideradas de emergência, foram suspensas, né, em cidades. E agora você vê, existe inclusive uma demanda dentro do setor médico dizendo que isso está prejudicando, né, o atendimento em hospitais. Então é uma forma que o governo está encontrando, inclusive, de paralisar esses atendimentos. Por fim, o IPSENG ele está conectado ao nosso Instituto de Previdência Social.
E ao longo dos últimos anos ele tem sido desmontado. E um dos principais golpes é essa possibilidade de se criar, por exemplo, um outro fundo, né? Quer dizer, você desvincula cada vez mais, tira o protagonismo e os recursos da instituição, que é o Instituto de Previdência, que hoje administra e que no futuro já foi superafitário, né? O governo do PSDB pegou o nosso fundo em 2013, jogou no caixa único e acabou tirando aí a nossa possibilidade, né, de gestar os próprios recursos, e agora vem com esse saldo monstruoso aí, dizendo e colocando a culpa no servidor. Por fim, Elaine, o que nós sabemos é o seguinte: a saúde cada vez mais é um privilégio de poucos. E nós, enquanto servidores, estamos sendo atacados na essência. Não se consegue um exame dentro de um tempo hábil, não se consegue assistência odontológica. Estou falando de canal, estou falando de bitucação. As pessoas encontram dificuldade. Em conversa com o José Carlos, que hoje é o coordenador do IPSENG aqui em Uberlândia, ele tem colocado essa dificuldade, né, de atender a todas as pessoas e o nível de complexidade que isso tem nos apresentado. Talvez, eu acho que a boa notícia que nós temos é que se foi credenciado o Hospital Santa Marta aqui em Uberlândia, não é isso? E, inclusive, você, a companheira Neuza, a companheira Claudete, né, que tá nos assistindo, são protagonistas dessa luta por um hospital de pronto-socorro que atenderia, inclusive, ginecologia e pediatria, né, que atenderia 70%, né, da categoria, que são mulheres com a disposição. Né? Mas hoje o IPSENG, dentro de uma perspectiva do governador Zema, é isso, vira produto de mercado. Né? O nosso Instituto de Previdência Social, que diz respeito à saúde... Eles querem, a grosso modo, acabar mesmo, destruir o IPSENG, né? Querem taxar os aposentados, que os aposentados façam contribuição com a Previdência, que não fazem mais depois que aposentam, então eles vão... rasgar a Constituição e rasgar os direitos adquiridos, e as pessoas passarão a contribuir. O IPSENG Saúde, ele vai aumentar as alíquotas, porque a gente paga 3,2%, né, do IPSENG Saúde, e indo para outros sistemas, quem vai colocar o valor é esse novo sistema. Não é mais o IPSENG, será terceirizado e a gente paga aquela coparticipação, então vai ficar do preço que eles quiserem. Então a tendência é acabar e piorar. Né? Elaine, você vê assim, como é que você fortalece o Instituto de Previdência? Efetivando. Quando você efetiva o servidor, né, ele vai para o Instituto de Previdência, vai se aposentar pelo Instituto de Previdência, vai buscar o plano de saúde. Então, mas como não se efetiva, como não se faz concurso público, né, e você tem aí uma categoria especial da educação que é precarizada, com mais de 60% de contratados, você tem aí uma situação crítica. Por outro lado também, imagine só, nós precisaremos, o servidor médico precisará trabalhar 40 anos para se aposentar com uma aposentadoria integral. Por fim, não se consegue fazer isso, né, tendo aí a sua saúde preservada. Então, por exemplo, a Denise falou numa entrevista recentemente que um professor desgasta, né, as suas cordas vocais com a metade desse tempo. Ele precisa necessariamente buscar aí, né, um amparo médico para continuar dando aula. Então, por fim, o que você tem? Nós não vamos conseguir aposentar com 100%, haverá as contribuições extraordinárias, e a reforma da Previdência do governo Bolsonaro, Temer-Bolsonaro, coloca o seguinte, tanto que é perverso, que agora as leis, né, que rege a reforma da Previdência Social brasileira, ela pode ser alterada por maioria simples. Percebe? Então, é algo que nos é muito caro. Amanhã ou depois, qualquer um pode sentar lá, tendo uma composição de governo razoável, altera de novo a nossa vida. Então, nós estamos com uma insegurança jurídica, né? E sem uma perspectiva a longo prazo. Só sei que o Sindiúd sempre fez as batalhas, vai para a luta, enfrenta as dificuldades, e o Zema sentiu o peso, né, do Sindiúd. Na segunda-feira, aqui em Uberlândia, inclusive, a senhora estava presente. Comenta para nós aí, porque eu fiquei horrorizada. Eu falei que é o dia que não acabou. Lá tinha um cara defendendo o uso de cloroquina,
tinha o outro falando que era para abrir o comércio, e a gente no meio daquela muvuca com a faixa lá e gritando pro Zema, e ele escutou, porque ele falou que grito não adianta. Se não adiantasse, ele não tinha que dar resposta. Fala pra gente, tá? Certo, exato. O Zema ele chega em Uberlândia como se fosse um foragido com um forte esquema de segurança, em que inclusive ele teve que fazer ele entrou na prefeitura municipal de Uberlândia, né, na surtina, escondido, houve algumas manobras para que nós não conseguimos acessá-lo pessoalmente, e saiu também do mesmo jeito. Do mesmo jeito que ele entrou, ele saiu abaixo de vaias e de protestos de servidores de todos os setores da educação mineira, que foram lá indignados, né? Vai lá entregar respiradores às custas do servidor. Porque se essa reforma da Previdência passa nos moldes das maldades que ele tem colocado para nós que vamos pagar isso aí, não é verdade? E por outro lado também, Elaine, aqui foi importante o seguinte, o pessoal da segurança pública, em especial os policiais civis, eles perceberam que é preciso nesse momento compor. Não é. Né? Eles já conseguiram o que eles queriam. Deixa eu só te falar, que a gente ficou sabendo agora há pouco. O Raul está conosco aqui e você está ouvindo? Não. É o seguinte. Não. Eles, na verdade, eles querem e estão conseguindo, já tem um projeto lá na Câmara, na Assembleia Legislativa, para tirar eles da reforma. Assim como a Polícia Militar saiu, eles querem que seja retirado também a Polícia Civil e deixar a gente passar a boiada com a gente. Então, eles já conseguiram alguém que faça esse projeto. Agora, eles precisam de adesão para poder votar. E você vê que eles estavam usando o movimento para chegar ao Zema, que eles queriam tanto falar com o Zema, nós não queríamos falar, nós queríamos denunciar. E eles queriam falar, justamente para retirá-los da proposta. Então, eles... queríamos que tivesse essa união mais forte, não só para poder se beneficiar uma categoria, queríamos que todos estivessem no mesmo barco mesmo, mas infelizmente não é assim que está acontecendo. A gente percebe um desequilíbrio, né, que nem você já havia nos alertado há algum tempo, que eles são uma segurança pública, né, eles são o braço armado, eles possuem o monopólio da força e, né, do Estado. Então, isso para aí, a gente estava no meio deles, né, lá, tal, confraternizando à distância, porque, inclusive, alguns estavam sem máscara, né, e isso foi complicado, mas pessoas armadas, etc. Mas, sim, relativamente, o que a gente percebe é que eles criticam, inclusive, os militares, os policiais militares, né, que foram embarcados na reforma da Previdência Federal, e nesse momento, inclusive, são aqueles que fazem a proteção e o policiamento ostensivo, né? Que está segurando aí a possibilidade aí de um levante, né? de movimentos de massa aí, só tem essa barreira, e por isso que talvez eles se sintam como privilegiados. Agora, pessoas fazerem fala, querendo distribuição de kits de cloroquina, inclusive de ivermectina, falando, inclusive, né, em abrir os mercados e mortes de CNPJ. Conseguiu, na segunda-feira abre tudo, né? Assim que nós essa é a dificuldade, né? Nós estamos num momento em que o Zema está apanhando de todos os lados. Para onde que ele olha, a porrada está comendo. Mas, infelizmente, nós sabemos que o ponto forte dele é te retirar os nossos direitos. Que amanhã ou depois... ele não vai ser reeleito, e você já tem consciência que o governo dele não será reeleito. Ele vai entregar, ele vai fazer o estrago que for necessário, porque ele acredita, por exemplo, que aquilo que é oferecido na iniciativa privada deve ser oferecido também ao servidor. Mas ele esquece que depois que nós nos aposentamos, nós continuamos contribuindo para a Previdência, ele esquece que nós não temos FGTS, ele esquece que nós não temos seguro-desemprego, ele esquece que nós não temos... Percebe? Uma série de coisas, um plano de carreira que é sustentado, inclusive, por um dissídio judicial. Ele esquece isso. E que nós entregamos a nossa vida e estudamos para passar num concurso público, né? Guilherme, a parte chata, nós vamos ter que encerrar, já passamos 10 minutos, o assunto é muito bom, mas vamos deixar para outra live, né? A gente marca outra live, mandando um abraço aqui
a Roselaine participando sempre conosco, a Eliane falando da nossa luta pela dignidade, a Keliane, que é minha sobrinha, me assistindo, beijo, Kekel, e a Carla falando que tá todo mundo louco e vai matar a gente, e a ideia deles é essa mesmo. O Raul aqui falando que está acompanhando a pré-candidata dele, né? Eu coloquei meu nome, a pré-candidatura aí este ano. E claro, temos aí a Elaine de Uberaba também dando um alôzinho, e todo mundo aí. Dia 21, o Raul está falando que está marcada uma manifestação da polícia em BH, dia 21 agora. Então, se eles não conseguiram ainda aprovar o que eles querem, que é retirar eles da Previdência, eles estão querendo fazer, né, pressionar. E a Eliane falando que o Ipseng vem sacateado desde a época do Aécio também, né, infelizmente. Mas aqui em Uberlândia, a gente sempre reclamou do Ipseng, mas nós conseguimos... o Madrecor, né? Depois do Madrecor ficamos 7 anos com o Madrecor. Depois a gente conseguiu Santa Catarina, que pra gente só foi problema. Depois do Santa Catarina, agora conseguiu o MC, que está só ampliando, está fazendo prédio novo, tá todo majestoso. E agora o Santa Marta, que melhorou demais com 2 hospitais. Então a luta nossa é cíclica, que a gente reclama do Ipseng, mas, como ele está falando, para poder melhorar, não é para acabar. Nós não queremos que acabe com o Ipseng, né? Então, as considerações finais aí, 2 minutinhos para encerrar e vamos lá, Guilherme. Tá certo. Olha, Elaine, eu não poderia desperdiçar esses 2 minutos sem falar, né, da oportunidade que você deu, e em especial gostaria muito de agradecer a sua coragem e a sua disposição de enfrentar aí, um dos momentos mais difíceis da história da política nacional, num momento tão delicado, colocar o seu nome à disposição para representar não só a educação, as mulheres, toda a comunidade negra, os excluídos, porque de fato nós precisamos encher as câmaras municipais de professores e levar junto com isso, né, ciência, educação, discernimento, combater as fake news, destruir todos esses discursos de ódio, porque se consegue fazer política com amor. Nós provamos isso ao longo dos últimos anos, em que esse país avançou democraticamente, socialmente, deu espaço para a população mais carente frequentar as universidades e construir a sua própria vida. Então, você tem aqui a solidariedade, o apoio de um amigo, de um companheiro, um parceiro de luta, para que a sua luta, junto à educação, transcenda o mundo do sindicalismo e vá para as assembleias, e que se inicie na municipal, que vá para a estadual, e assim nós permanecemos lutando. Porque, infelizmente, o direito de desistir ainda não nos foi dado. Eu tenho aquela frase que fala que a gente precisa diminuir a distância entre o que se fala e o que se faz, para que, num dado momento, né, a nossa fala seja a nossa prática. E, para mim, como para muitos outros companheiros que nos assistem agora, você já conquistou o direito legítimo de tentar uma cadeira na Câmara Municipal de Uberlândia e nos representar. Fica aqui o meu abraço, a minha solidariedade, né? E um abraço a todos os companheiros que nos assistem, que tiveram a paciência de nos ouvir até agora. Tá lotada a nossa sala aí, né, hein, Guilherme? Eu agradeço, por enquanto eu sou pré-candidata, tenho que passar pelas convenções do partido e tudo mais, mas nunca fugimos da luta, não vai ser agora que nós vamos fugir, né? Mas estamos aí, estamos lutando. Seguimos lutando, fazendo aquilo que a gente sabe fazer, que é lutar, né? Então... Você me permite, você me falava assim, Guilherme, eu tenho medo de quem mesmo? Você lembra disso? De ninguém, né? Nada mesmo. Quando a coisa é muito feia, fala assim, mas isso assim não vai dar certo. Fala, mas nós temos medo de quem, né? De ninguém. Vamos embora, vamos pra cima. O Raul lembrando aqui que quarta-feira nós temos uma Gotas de Lucidez, que é essa live de meia hora que a gente faz aqui, com o Fernando Pessoa, que é advogado aí, companheiro da gente, que vai estar falando com a gente aqui. A Fabiola dando parabéns para nós, para você, Guilherme, para mim. O Ricardo, ninguém solta a mão de ninguém. Tá? A Michele, parabéns, Guilherme. E estamos aí, gente, despedindo, agradecendo a presença de todos. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver, às vezes tira a dúvida de alguém, né, Guilherme? Dá um alento, pelo menos, como diz a nossa companheira Kelly, ela falou assim que quando escuta os esclarecimentos, ela se sente alentada, né? Isso é porque você nos representa muito bem,
representatividade importa. Obrigado. Sim. A sua fala é a fala do Sindiúti. Quando você fala, as pessoas sentem alentadas, né? Porque elas sabem que tem uma estrutura, temos uma pessoa compromissada com a categoria que está fazendo a luta, e eu acho assim que a aposta que nós fizemos em você, foi todo mundo, né, que te elegeu, nós estamos muito bem representados e queremos agradecer aí a sua participação. E pode falar um tchauzinho rapidinho? Eu durmo e acordo fazendo o possível para ser merecedor dessa confiança, né? Estou perdendo noite de sono, perdendo cabelo, mas eu sei que eu não estou sozinho, e esse momento... Não, inclusive, relembrando aí que na próxima quarta-feira, você está com o Fernando Pessoa, um abraço muito grande para os companheiros de Tupaciguara, as companheiras de Tupaciguara, que na data de ontem, Elaine, você tem acompanhado à distância com a gente. Nós aprovamos, né, o plano de cargos e salários, uma renovação do Estatuto do Servidor, em que os servidores, não só da educação, mas de todo o serviço público de Tupaciguarense, recebeu aí um fôlego. Está na iminência de um concurso público, né, que vai renovar lá o espaço público em Tupaciguara, dando oportunidades para aquele que é precarizado ou aquele que quer disputar uma vaga. E o Fernando Pessoa foi protagonista lá com a gente, um advogado que tem nos representado e nos ajudado muito, e entende muito dessa circunstância, não só jurídica como política. Então vale a pena relembrar aí a próxima Gotas de... Lucidez. Lucidez. Gotas de lucidez, tá? Gotas de lucidez. Então tá, Guilherme. Eu que agradeço a sua presença. Exatamente. Nós faremos outras lives aí, que o povo está pedindo assunto aqui, pergunta, e a gente for falar, vamos ficar 2, 3 horas aqui. Então vamos cumprir aí o mínimo combinado. E muito obrigado, e obrigada a todos e todas que estiveram conosco até agora, e nos encontramos na luta, como você disse. Viu, Guilherme? Boa noite. Um beijo para todo mundo. Um abraço.